fazer com que as casas sejam abertas também, para que a palavra seja pregada, né? Talvez lá na sua casa tem alguém que você já convidou para vir aqui na igreja e essa pessoa não vem, né? Eu não venho porque eu não gosto desse ambiente de igreja e tal. Enfim, nós vamos levar a igreja até ela. Nós vamos levar a palavra até ela lá na casa dela. Então, nos procure para que você possa receber mais informações a respeito disso. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Quero também só dar um lembrete para você aqui, que já está, nós já marcamos na nossa agenda o próximo encontro com Deus. Então, será na última semana de março. As inscrições ainda não estão abertas, porque nós vamos esperar passar agora o acampamento de carnaval, para que a gente possa abrir essas inscrições. Só que eu quero te dar um conselho. Você que não passou por esse encontro, já fica ligado, por quê? Porque, primeiro, é um encontro totalmente gratuito, não vai pagar nada. Os nossos encontros são gratuitos. Segundo, são vagas limitadas, nós temos apenas 50 vagas. Então, nós temos apenas 50 vagas. Então, assim que abrir as inscrições, pegue a sua ficha, já garanta a sua vaga para que você não fique de fora. Então, no último final de semana de março, é o nosso encontro com Deus, vagas limitadas. E no segundo domingo de abril, nós vamos fazer mais um batismo nas águas. Amém, queridos? Então, nós vamos preparar essa turma toda aí, participando do acampamento de carnaval, encontro com Deus. E lá em abril, segundo domingo de abril, nós vamos aí fechar com chave de ouro aí, com mais um grande batismo nas águas, com mais uma grande festa lá na nossa comunidade terapêutica. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos? Deus é bom. Aleluia. Bom, você que está com a sua Bíblia aí, puder abrir. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11. Quero pegar uma palavra para você aqui. Talvez você já ouviu esse texto, mas eu quero trazer uma nova perspectiva esse texto para você hoje. Olha só o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Feche seus olhos por um instante, queridos. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos, te exaltamos, pois o Senhor é bom. Muito obrigado. Obrigado pela obra consumada da cruz, pelo sangue derramado, obrigado pelo seu amor infinito. Obrigado pela fonte inesgotável que é o Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos amar. Obrigado. Obrigado porque nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos resgatar. Obrigado. Obrigado pelo infinito amor. Obrigado, Jesus. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Ministre aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta de que ninguém que está aqui começa algo já pensando em perder, né? Ninguém que faz uma prova para um concurso, vai lá, se inscreve, paga a taxa e fala assim, eu vou fazer, mas já sabendo que eu não vou passar. Não. Se você se inscreve para um concurso, se você paga aquela taxa e você se estuda, se empenha, a sua perspectiva é uma perspectiva de vitória. Amém, queridos? Eu acredito que nenhum time entra num campeonato pensando já em ser rebaixado para a segunda divisão. Por mais fraco que tem uns times aí que assim, né, a perspectiva deles não é tão boa. Mas eu acredito que nenhum time tem essa perspectiva. Que tem gente que não gosta de perder nem para o ímpar. Não é verdade? Não gosta. Tem gente muito competitiva. Eu sou competitivo também, eu não gosto de perder. Né? Então assim, nós precisamos entender isso, que ninguém pode ter um pensamento de derrota. Ninguém entra numa batalha já pensando em ser derrotado. E em relação às coisas espirituais, o nosso pensamento também tem que ser um pensamento de vitória. Não basta apenas eu lutar, eu tenho que andar em vitória, amém, queridos? Tem muita gente que toda vez que você encontra com ela, ela fala assim, estou passando uma luta, estou passando uma prova. Tamo aí, pastor, como é que vão as coisas? Tamo aí, tá difícil, mas né? Não, querido, você precisa andar em vitória.
Por mais que a situação na sua vida hoje esteja uma situação que aos seus olhos naturais esteja difícil, você tem que crer que Deus já deu a solução para o problema, que Deus já resolveu o problema. Então assim, hoje nós vivemos um tempo que é a dispensação da graça, da nova aliança. E assim, a nova aliança, Deus nos ensina a não lidar com os nossos problemas. Pastor, agora você me pegou. Na nova aliança, Deus não nos ensina a lidar com os nossos problemas. Deus nos ensina a andar em vitória. Eu creio que eu sou vitorioso. Eu creio que eu já entrei nessa batalha já com a vitória certa. Por quê, pastor? Porque Cristo já me abençoou com tudo. Eu tenho que crer nisso. Em Cristo você tem vida eterna. Tem ou não tem, querido? Em Cristo você tem todas as promessas que foram escritas na Bíblia para você. E o melhor, em Cristo você tem o Espírito Santo. E com o Espírito Santo você tem todos os frutos. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que Paulo fala. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Pastor, mas eu não estou conseguindo ainda viver. Volta o versículo 22 para mim. Eu não estou conseguindo ainda caminhar. Por exemplo, eu não consigo caminhar ainda em amor. Eu sei, mas você vai chegar lá. Você tem que crer que esse amor já foi derramado no seu coração. Amém, querido? Pastor, eu não consigo viver em paz. Mas eu tenho que crer, porque Jesus já deixou a paz dele para mim. Por mais que eu não esteja vendo agora, eu acredito que eu já tenho essa paz. Eu acredito que eu já sou uma pessoa longânima. Eu acredito que eu já sou uma pessoa boa. Eu acredito que eu tenho fé. Eu acredito que eu tenho mansidão, pastor. Eu estou lutando por isso aí, querido. Né? Eu creio que ele já me deu. Eu tenho que exercitar agora. Querido? Eu vou buscar a mansidão. Não, eu já tenho a mansidão. Eu preciso agora botar para fora. Está dando para você entender? Eu não busco mais, eu já tenho e agora eu vou exercitar. A mansidão você já tem, amém? Pastor, eu estou olhando lá uma situação, mas eu não tenho fé suficiente para ver essa situação resolvida. Não, a fé você já tem aí, exercita isso. A fé é um músculo. A barriga também. A barriga para crescer, ela não é fácil não, querido. Tem gente que fala assim, nossa, barriga, mas vai fazer chegar no ponto para ver. Foram anos e anos e anos de muito empenho. Academia, não é verdade? Aí a pessoa quer entrar na academia, né? Anos e anos e anos e anos sedentária. Ela quer entrar na academia, com um mês ela quer ver o resultado. Vai ver? É uma constância. Então é assim. Isso eu já tenho. Eu creio que Deus, então, já me deu. Só que quando a gente volta lá no versículo de número 11 de Efésios 6, Paulo manda eu me revestir de uma armadura. Correto, querido? Ele manda eu me revestir de uma armadura. E de uma armadura de Deus. Deixa eu te dizer, querido, quando você está dentro dessa armadura, o diabo te vê forte. Você não entendeu. Quando você está revestido dessa armadura, o diabo te vê forte. Fica impossível do diabo te vencer. Impossível. Olha o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Aí ele começa a descrever o que é essa armadura. Ele fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a sua luta não é contra o seu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Nós não lutamos contra o ser humano. Nós lutamos contra os demônios que querem destruir o ser humano. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Na guerra espiritual, nós precisamos ser o quê? Um soldado forte. Mas precisamos também ser um soldado forte, vestidos com uma armadura. Pega um exército lutando contra outro exército, bota ali aquele soldado mais forte que for. Se ele não tiver vestido com armas, ele vai ser o quê? Vai ser uma presa fácil. Então eu preciso ser um soldado forte, mas eu preciso também estar vestido de uma armadura forte. Então, Paulo ele faz uma exortação aqui sobre a armadura. E a exortação que ele faz está no imperativo, é uma ordem. Ele fala assim: vestir da armadura, seja revestido dessa armadura. E uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus já proveu essa armadura. Essa armadura ela já está disponível. Não é algo que eu vou ver se agora eu vou passar de fase, eu vou conseguir o capacete, eu ando mais um pouquinho, eu consigo a couraça, eu ando mais um pouquinho, se eu for bom, Deus me dá a espada. Não, Ele proveu já uma armadura para cada um de nós, amém, querido? E o que é que nós precisamos fazer hoje, pastor? Vesti-la. Mas quando fala de armadura aqui, você já pensa logo naquela armadura do soldado romano, não é verdade? Podemos fazer essa analogia sim, mas essa armadura aqui é totalmente espiritual, querido. Eu quero falar aqui de uma forma bem rápida para você, e talvez de uma forma bem simples para que você entenda cada peça dessa armadura. 5 primeiras peças dessa armadura são peças de defesa, e nós vamos entender. Lá no versículo 14, dá para voltar para mim, Kelly? A Bíblia vai falar de um cinturão, que é o cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, a vossa cintura, com a verdade. Fala de um cinturão da verdade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que eu preciso entender de uma vez por todas é que a verdade, ela sempre vai dissipar as trevas. A verdade, ela vai me libertar das mentiras do diabo. Então, quando ele fala aqui de lombo, de cingir, desse cinturão da verdade, então você precisa saber, você precisa estar cingido com a verdade. E que verdade que é essa? Cristo. A verdade é como um cinto que segura todas as outras peças. Se você pega a figura de um soldado romano, tinha um cinto. Não é um cinto como esse que você usa aí para segurar sua bermuda, sua calça, enfim. Era um cinto que passava aqui e esse cinto segurava as outras peças. Então, a verdade, ela vem como algo que eu preciso me firmar. Se eu estou firmado na verdade, todas as outras peças que a gente vai discorrer no decorrer dessa mensagem aqui, elas ficam mais fáceis de poder compreender. Então, a minha vida cristã, ela começa quando eu descubro quem é a verdade, ou o que é a verdade. Por quê, pastor? Porque tem tanto lugar pregando mentira. Tem tanto lugar pregando sofisma, e o que é o sofisma, pastor? São mentiras disfarçadas de verdade. Então eu preciso estar firmado aonde? Nessa verdade. Então assim, você foi posto em liberdade por causa de quê? Da verdade. Você foi liberto, Jesus te libertou por meio de quê? Da verdade. O que Jesus falou lá em João 8,32? E conhecereis, e a verdade, eu já falei isso aqui há uns 2 domingos atrás, não é a verdade que liberta, mas é um conhecimento da verdade que liberta. Então, quando você tem um conhecimento dessa verdade que é Cristo, você é liberto. Quando você tem um conhecimento dessa verdade, você é liberto. Por isso que ele diz aqui, ó, cingi os vossos lombos com a verdade. Queridos, muitos de nós, felizmente, até hoje, frequentando igreja há muito tempo,
Nós temos áreas escuras e áreas de servidão na nossa vida. É por isso que Deus, querido, Ele precisa vir para revelar todas as verdades dele na nossa vida, para que a gente se torne livre. Imagina só, quem já viveu isso aqui? Chegou em casa, por mais que a sua casa estivesse limpa, cheirosa, está tudo apagado, acendeu a luz da sala, viu aquela barata passando correndo. Já aconteceu isso contigo já? Ah, pastor, mas lá em casa é tudo limpo. Querido, ter barato não quer dizer que a sua casa é suja, não. É uma praga, né? Mas aí quando você acende a luz, o que acontece? É logo. Por quê? Porque a luz vai dissipar. É só para você poder entender que é onde a luz chega, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, tem que o quê? Tem que dar fora. Então, quando você recebe essa luz, essa verdade de Cristo, querido, a sua vida muda. É por isso que ele diz, uma das peças dessa armadura é a verdade. Se você está firmado na verdade, as mentiras do diabo não têm poder sobre a sua vida mais. Aí quando o diabo vira para você e fala assim, você não pode, você fala, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque essa é a verdade de Cristo na minha vida. Então você precisa compreender essa verdade de uma vez por todas, querido. E assim, talvez você não saiba, mas aos olhos de Deus, verdade e vitória, elas andam juntas. Elas são sinônimos. Quanto mais verdade você recebe, mais a vitória se manifesta na sua vida. Porque quanto mais a verdade do que Cristo fez por você, quanto mais verdade você tem do que Cristo fez por você, mais você toma posse e mais você faz com que isso se realize, se torne realidade na sua vida aqui, querido. Então elas são sinônimos. Verdade e vitória são sinônimos. Porque depois que você conhece a verdade, o diabo não pode te enganar mais. Não é? É tão bom, né, querido? Quando às vezes alguém vem falar alguma coisa, não, peraí, não é assim não. Assim não. Aí você começa a refutar um monte de coisas, né, querido? Por quê? Porque você conheceu um Deus verdadeiro. Você conheceu esse Deus de verdade. Então, o cinturão, ele segura as outras peças, né? Então, o conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, vai sustentar as outras áreas da sua vida. Deu para você entender? Primeira peça, então, verdade. Repita comigo. Estou firmado na verdade. Beleza. Segundo, está mesmo lá no versículo 14, que está falando sobre a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça era algo que protegia, se você trazer para a armadura do soldado romano, era uma peça que protegia o peitoral. Consequentemente, protege o quê? O coração. Isso é sério. A justiça não é o que eu faço, mas é um presente baseado naquilo que Cristo fez. Tem muita gente que ainda não entendeu que hoje ele é justificado em Cristo. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. Olha o que Paulo fala. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, quando você veste a couraça da justiça, você se torna justo. Não pelo aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. Ele se tornou pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça. Na cruz, Cristo ele pega o meu pecado. Olha, essa é a grande troca do Calvário, tá, querido? Jesus ele pega o meu pecado e me dá a justiça dele. E quando você entende isso, a sua vida muda. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Olha o que Paulo diz. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, ofensa de quem? De Adão lá no Éden. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o quê? O dom da justiça reinarão em vida por um só. E quem que é esse um? Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa. Se a justiça,
Se a justificação depender do que eu faço, o diabo vai me vencer sempre. É por isso que a couraça guarda o quê? Guarda o coração. Guarda o coração. Guarda o peito, guarda o coração. A justiça de Cristo é a minha couraça. Ela protege o meu coração de ser condenado pela minha consciência. Eu vou te falar uma coisa, a nossa consciência, se você deixar, a sua consciência, ela te condena 24 horas por dia. Porque no primeiro erro que você tiver, o diabo vem e fala assim, você não é digno, você não é capaz e tal. Para com isso, você foi feito justiça de Cristo. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o que Cristo fez. Nunca foi sobre nós, foi sobre o que Ele fez. Por isso de você estar vestido com essa couraça da justiça, para não deixar com que o seu coração seja inflamado por condenação do diabo. Você precisa entender isso. A justiça nos dá confiança diante de Deus. Nós somos chamados, eu e você, para despertarmos para a justiça e não para o pecado, para termos consciência da justiça e não consciência do pecado, querido. Ah, pastor, então quer dizer que você está fazendo apologia do pecado? Estou não, querido. Mas quando você entende que você, primeiro, quando você conheceu essa verdade, que a gente viu na peça anterior, e quando você sabe que você é justo, entenda o seguinte, você sabe que pecar é errar o alvo, e inevitavelmente, um momento ou outro você vai errar. Mas você não vai se sentir injusto, você não vai se sentir condenado por causa disso. Tem muita gente que não participa dessa mesa aqui, porque não está vestido com a couraça. Por quê? Porque o coração dela está cheio de condenação. A consciência dela está cheia de condenação. Então ela não se sente justo o suficiente para participar da ceia. Porque ela pega aquele texto que Paulo diz assim, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas ela não consegue, por ela não ter revelação da verdade, ela pega esse texto e traz esse texto da forma que ela leu. E não é, indignamente é um advérbio de modo. Não é aquilo que você é, mas é a forma como você faz. Porque se a gente for trazer, falar assim, quem é digno aqui de alguma coisa, ninguém é digno de nada. Ah, se não fosse Cristo na nossa vida. É ou não é, querido? É só Cristo que pode pegar um dependente químico, um cheirador de cocaína, um beberrão e trazer aqui para a plataforma para pregar para você no domingo. É só Cristo que pode pegar você, que eu não sei a sua história, sentar aí e falar assim, eu sou justiça de Cristo. Eu não valia nada, mas agora Ele me deu tudo. É assim, querido. Mas você precisa estar vestido dessa couraça, porque senão a sua mente e o seu coração fica cheio de condenação. Está dando para você entender? Está vendo que a armadura de Deus numa outra perspectiva? Está dando para você entender? Que bom. Está comigo aí, não está? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 34. Vai ver, daqui a pouquinho aí. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 34. Se não quiser, eu abro aqui. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, para vergonha vossa. Tem muita gente que não conhece esse Deus de verdade, e consequentemente fica, querido, quem sou eu para virar para você e falar o que você pode e o que você não pode em Cristo? Sou eu para fazer isso. Sou eu. Eu não tenho esse direito de fazer isso com você. Não tenho. Quem é você para virar para minha filha e falar o que ela pode e o que ela não pode? O pai dela sou eu. Consequentemente, eu não tenho direito de chegar perto de você e falar que você pode e que você não pode. Eu não sou seu pai é Cristo. Hoje eu preciso estar resolvido, querido, e convicto de que eu sou perdoado, amém? Você precisa ter consciência do perdão e não da condenação. Vamos para mais uma peça dessa armadura aí? Olha o que diz lá o versículo 15 de Efésios 6. Botando você para trabalhar um pouquinho aí hoje, né, Kelly? Glória a Deus, né? Pode aplaudir o Senhor pela mídia da nossa igreja aí, querido? Aleluia! Esse povo abençoado. Aleluia! Calçados os pés na preparação do Evangelho. Querido, Jesus é conhecido como o quê? Como príncipe. Então eu devo permanecer em paz.
João capítulo 14, versículo 27, Jesus, ele disse assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Então não tenha medo. Foi isso que Jesus disse. Pastor, o que é então viver em paz? Eu costumo fazer o que é viver em paz? Imagina só, querido, duas nações brigando, e guerra, e bala para um lado. Hoje é drone, né? Hoje a luta é tudo drone, não é mais igual na época de alguns aqui, que era tanque, né? Agora é tudo drone. Imagina só, bombardeio de um lado, bombardeio do outro, aquela guerra, e você sentado, com o pé para cima, tomando uma água de coco. Você vai viver em paz, vai viver em paz em meio à tormenta, não é? Essa peça aqui, que Paulo descreve, é em seus pés, é nos nossos pés. Muitos de nós, querido, temos a oportunidade de compartilhar um evangelho da paz. Quantas pessoas lá na nossa casa precisam ouvir desse evangelho da paz? Agora, deixa eu fazer uma pergunta: como é que você vai compartilhar o que você não tem? Para me compartilhar esse evangelho da paz, eu preciso entender essa paz. Preciso entender o que é o evangelho da paz, né? E por que evangelho da paz? Será que você já parou para pensar? Por quê? Porque é muito fácil para nós nos tornarmos problemáticos nas nossas mentes e corações. Tem gente, querido, que faz uma tempestade no copo d'água. Tem gente complicada de lidar, não tem, querido? Nosso Deus! Tem gente complicada. O diabo, o que ele quer? Ele quer tirar o quê? A nossa paz, ué. O diabo, ele quer nos agitar, ué. O diabo, ele quer fazer com que eu e você não andemos em paz. Quanto mais ele te agitar, quanto mais ele tumultuar a sua vida, quanto mais ele trazer contenda, trazer divisão, trazer esse monte de coisa para tirar o seu foco, ele vai fazer. Só que quando você está em paz, pode vir a tempestade que for, querido. Você fala assim: eu estou vivendo esse tempo de tempestade aí, mas essa não é a minha realidade, não. Isso vai passar. Quem já voou aqui? Eu não falo andar de avião, porque você não anda no avião, né? Você voa com o avião. Já? É muito bacana, não é? Uma das primeiras experiências que eu tive com o avião, que eu sou um cara experiente, eu voei 2 vezes. Eu me lembro que a gente estava em Brasília e a gente estava indo para Santarém, um aviãozinho pequenininho, só estava também. Deu uma tempestade louca lá. Falei: nossa Deus, chovendo bastante, um avião pequeno. Eu falei: meu Deus, né? Eu me lembro que tinha uma menina que era da nossa igreja, que estava atrás, e ela com medo, e eu, como era experiente, já tinha voado uma vez, falei: cara, não pode ficar tranquila, isso é normal, né? A turbulência, isso é normal, é experiente, né? E aí eu me lembro, querido, que assim, quando a tempestade, chovendo muito, e o avião subiu, passou pelas nuvens, aquela turbulência, mas quando ele passou pelas nuvens, e quando ele estabilizou, aquela calmaria, sabe? Parecia que estava num outro planeta. É assim a nossa vida muitas vezes. Você vai parecer que você está num avião cheio de turbulência, mas pode ficar tranquilo que vai subir, vai estabilizar e a paz vai chegar. Mas você precisa. Agora, se você é uma pessoa que vê tumulto em tudo, que se desestabiliza em tudo, você precisa calçar esse sapato aqui do evangelho da paz, querido. Jesus veio para trazer o que para nós? Paz. Quando você anda em paz, inconscientemente você está permitindo que Deus te guie. A paz de Jesus é forte, duradoura e não é afetada por circunstâncias externas. Quem gosta de comer peixe aqui? Eu gosto. Tem uns pescadores aqui? Quem é pescador aí? Tem uns pescadores. Já pescou? O senhor já pescou em mar, né, de água salgada, não já? Beleza. Então quando você pesca um peixe lá no mar, água salgada, você chega na sua casa para fazer aquele peixe. Quer dizer então que você não precisa mais temperar o peixe nem colocar sal, ué. Não é verdade? Sim ou não? Mas ele está lá, gente. O habitat dele é
no mar onde tem sal. Vai ter que passar um salzinho, não tem? Por que isso? Porque o que está fora não afeta o que está dentro. Por mais que ele tenha sido criado ali em terra, em água salgada, quando você chega em casa, você tem que passar um salzinho aí para temperar, senão não tem gosto. Assim somos nós também. O externo não pode afetar o interno. O externo só não vai afetar o interno quando eu vivo em paz, amém? Então, calça esse evangelho da paz aí, vive em paz na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu ministério, lá no seu emprego, amém, querido? Deus está no controle. Vamos andar mais um pouquinho. Versículo 16 de Efésios 6. Já estou encerrando, querido. Efésios 6,16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Presta atenção no que o apóstolo Paulo aqui ele disse, tomando sobretudo, acima de tudo. Ele está falando do escudo da fé, talvez e para mim, a peça mais importante. Quando ele coloca essa palavra aqui, sobretudo, ele está colocando uma atenção especial a isso. Está falando, você pode ter as outras peças, mas você precisa, inevitavelmente, ter essa daqui, que é o escudo da fé, porque é de suma importância. Nós não podemos ter fé por nós mesmos, nós precisamos ter a fé de Deus em nós, querido. Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O que significa ser o autor? É aquele que fez, é aquele que criou. E o que significa ser o consumador? É aquele que aperfeiçoou, é aquele que completou. Então ele não apenas começou a corrida por nós, ele terminou garantindo para nós a vitória, querido. Mas eu preciso estar com esse escudo da fé, e a fé é imprescindível. A fé, querido, sem fé você não é salvo, para começar. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo falou que pela graça sois salvos mediante a fé. Sem fé você não consegue agradar a Deus, não foi isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é por isso que Paulo fala, sobretudo, acima de tudo, de suma importância, tenha o escudo da fé. Você pode aplaudir a Deus por isso, querido? Aleluia, Deus é bom. Pastor, e minha fé precisa estar onde? Minha fé precisa estar no amor de Deus por mim, querido. Eu preciso crer na fidelidade de Deus por mim, eu preciso crer no amor de Deus por mim, eu preciso crer no poder dEle, eu preciso crer nisso tudo. Porque quando eu creio de uma forma correta, eu projeto essa crença através de palavras. Não foi isso que o salmista disse? Ele disse assim, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. E é declarar mesmo. Querido, olha só, falamos aqui sobre a couraça, sobre proteger o coração. O que a Bíblia diz? Que a boca fala e o coração está cheio. Então, se você não está protegido do seu coração, muitas vezes você vai falar coisas que não deveria falar. Mas quando seu coração está protegido, você está com esse escudo da fé, a sua boca vai projetar aquilo que você crê. Eu creio que eu vou passar naquele concurso. Eu creio que eu vou tirar minha carteira de motorista. Eu creio na minha família restaurada. Eu creio no meu casamento abençoado. Eu creio na minha vida financeira. Eu creio que eu sou próspero. Eu creio no meu ministério fluindo. Eu creio na minha família toda salva. Ah, pastor, eu não estou vendo isso. Mas não estou, mas eu vou declarar. Eu vou declarar. Então, esse escudo da fé impede que os dardos inflamados, ou seja, as tentações, as dúvidas, as mentiras do diabo venham na sua mente, querido. O que era um escudo? Energia. Quem lembra aqui dos Vingadores? Vocês lembram dos Vingadores, né?
O exército antigamente era chamado eclésia, né, querido? Chamados para fora. E a linha de frente desse exército eram os portadores do escudo. Sabia disso? Vinha uma turma de escudos. Por quê? Porque vinham as flechas. Vinham as flechas da onde eles queriam atacar. E aquela primeira barreira era a barreira dos escudos. Elas impediam o quê? Que os dardos, que as flechas vinham e atacavam os soldados que vinham atrás. Por isso da importância de você ter esse escudo. Por isso que a Bíblia chama desse escudo de fé. Porque se você tem fé, você não tem dúvida. A fé, ela é o oposto da dúvida. Fé ou você tem ou você não tem. Aí eu tenho 99% de fé. Não, ou você tem 100% ou você não tem. Ou você crê que Deus vai fazer ou você não crê. Amém, queridos? Mais um. Capacete da salvação. Efésios 6,17. Dá para você aprender aí? Amém? Deus é bom, né? Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê, querido? Cabeça, né? Que bom, né? Capacete da salvação. A palavra salvação aqui nesse texto é sotéria no grego e significa um bem-estar físico e mental. O inimigo, diabo, ele procura injetar diariamente pensamentos de quê? De ansiedade, de preocupação, de medo. Só que aqui o Senhor ele protege a nossa mente desses ataques. Por isso você tem que estar com esse capacete. Tem que estar com esse capacete. Quando você está com esse capacete, você tem um bem-estar físico e mental. Eu estava falando ontem, estava ministrando aqui para os jovens ontem. Eu estava falando um pouquinho sobre, eu até citei, sobre que eles chamam aí de duas doenças, né, querido? Que são chamadas doenças do século, né? Ansiedade e depressão. O que é ansiedade, pastor? Excesso de futuro. E o que é depressão? Excesso de passado. Quando você tem o capacete da salvação, você vive presente, sabendo que o seu passado está resolvido e sabendo que o seu futuro está garantido. Aplauda o Senhor, querido! Eita glória! Olha só! É assim. Vestiu o capacete, meu passado está resolvido. Vestiu o capacete, o meu futuro está resolvido. Está garantido. É assim. E agora, pastor? Então nós falamos de 5 peças de quê? De defesa. Só que ele termina aí? Não, ele continua. Ele mesmo diz assim, ó, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Querido, existe um texto que eu amo. Foi o primeiro texto que eu aprendi, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão das juntas, medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Palavra e espada, mesma coisa. Ele usa aqui, ó, espada e palavra do Espírito no mesmo texto. Querido, você está aí com a sua Bíblia, seja ela física e impressa, ou seja ela no celular, enfim. E se ela ficar ali, se ela não cair como revelação no seu espírito, ela não vale de nada. Tem tanta casa que você entra, está o Salmo 91 aberto, né, querido? Ou o Salmo 23. Não é assim? Mas se ela não for colocada em prática e eu ter revelação no meu espírito disso, não vale nada, querido. Não adianta de nada. O diabo não tem medo daquilo que você sabe, ele tem medo daquilo que você crê, daquilo que é como revelação no seu espírito. É disso que ele tem medo. Porque melhor do que uma palavra lida, como nós já ouvimos aqui muitas vezes nessa plataforma, melhor do que uma palavra lida é uma palavra revelada. E melhor do que uma palavra revelada é uma palavra o quê? Aplicada. Então se eu li, tenho revelação, mas não coloco em prática na minha vida, vale de alguma coisa? Não vale de nada. Então assim, a expressão grega aqui para a palavra é rema. E o que é rema, pastor? É uma palavra avivada no meu espírito.
Olha o que diz João, capítulo 6, versículo de número 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Querido, a palavra instantânea falada a nós pelo Espírito, ela se torna uma espada que destrói o inimigo. Então assim, eu preciso conhecer a palavra, ter revelação dessa palavra, para quando o inimigo vier contra mim, eu usar a palavra com revelação para cima dele. Pastor, me dá um exemplo, te dou. Jesus, lá em Mateus 4, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele foi tentado, não foi? E todas as vezes que o diabo foi tentar ele, Jesus, o que Jesus falava com ele? Está escrito. Jesus não só conhecia, mas ele cria, ele é a própria palavra, né? Toda vez que o diabo tentava, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Você precisa conhecer, ter revelação e declarar isso sobre a sua vida, querido, de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Para a gente poder encerrar aqui, aí ele diz, lá no versículo 18 de Efésios 6, arma de ataque, espada, mais uma arma. Ele diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Querido, depois de mencionar toda a armadura aqui, Paulo ele diz que isso deve ser tomado com oração e súplica, com toda a oração. E esse termo aqui, toda a oração, poderia ser facilmente traduzido como todo tipo de oração. Com toda a oração, poderia ser com todo tipo de oração. E talvez você não saiba, mas existem 3 tipos de oração. Quais são eles, pastor? Aquela oração que tem Deus no centro, que você ora a Deus em ação de graça, que você ora a Deus em louvor, em adoração, que você fala das grandezas de Deus, do poder de Deus. Esse é um tipo de oração, oração como Deus no centro. Existe um outro tipo de oração, que é a oração que tem eu como centro. É uma oração de petição. Você pede coisa para Deus também, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. É a oração do danoninho. Me dá, me dá, me dá. Não é verdade? Esse é um tipo de oração. Mas tem a oração também, que é a oração que você faz em prol dos outros, que é a oração intercessória, né? Que você ora pelas nações, que você ora pelos seus pais, que você ora pela sua esposa. Então, além de eu orar todo tipo de oração, Paulo diz que eu devo orar todo tipo de oração em todo o tempo. Não deixe o diabo calar você não, querido. Já teve dia que você acordou sem vontade de orar? Quem aqui já falou assim: eu vou acordar de madrugada para orar? Eu sei que aqui na nossa igreja isso não acontece não. Acontece em outras igrejas de pastores amigos meus. E a pessoa, ela até ajoelha na cama para orar. E ela começa a orar. Começa a orar. E ela acorda lá ajoelhada. Ela nem sabe o que ela orou, né? Tem dia que você não tem vontade de orar mesmo não, querido. Tem dia que você não tem vontade de orar. Sabe o que é isso? É o diabo querendo calar a sua oração. Agora, já aconteceu contigo? Isso aconteceu comigo 2 vezes essa semana. A gente conversar sobre alguém lá em casa e no outro dia essa pessoa ou me mandar mensagem ou me ligar. Sabe o que eu via nisso? Era Deus querendo que eu orasse por essa pessoa. Já viu alguém na sua mente, do nada? Você fala assim: nossa, essa pessoa, ora por ela. Sabe aquela pessoa que às vezes vem na sua mente, te deu vontade de você julgar ela? Ora por ela. Deu vontade de você condenar ela? Ore por ela. Está precisando da sua oração, está precisando da minha oração. Sabe aquela vontade que quando você está sentado, vai dizer: o pastor está falando demais, ore por ele. É forte, ou não é, né? É. Ora, todo tipo de oração, em todo o tempo. A oração, ela vai trazer o que para mim e para você?
Relacionamento, intimidade. Queridos, eu vou fazer agora, em maio, 14 anos de casado. No começo do meu relacionamento com a Rose, nós nos conhecíamos muito pouco. À medida que nós fomos passando dias juntos, nós fomos conhecendo mais um ao outro. Hoje, só dela me olhar, ela sabe se eu estou bem ou não, o que eu estou precisando ou não. Principalmente quando é dia de jogo lá em casa. Ela já sabe, não precisa nem falar. Nem passa na frente da TV, fica lá no seu canto, me deixa aqui. Lá também é assim, pastor Márcio? É também? É assim. Lá na Catu também é assim, né? O relacionamento, ele gera intimidade. Quanto mais relacionamento, mais intimidade você sabe com o outro. Então, assim, quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais íntimo você fica de Deus, querido. E quanto mais relacionamento, mais intimidade, mais revelação você tem da parte de Deus. Amém? Então você precisa estar vestido com essa armadura aí. Para a gente poder finalizar, querido. Não, nós não lutamos contra a carne nem sangue, nós lutamos contra demônios. Amém, querido? Eu não luto pela vitória, eu luto em vitória. Sabe que você pode repetir? Assim, eu não luto pela vitória, eu luto em vitória. Isso faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença. Querido, não compre as mentiras do diabo. Permita que as verdades de Deus venham sobre a sua vida e se torne vitória em todas as áreas da sua vida. Deus nos deu uma armadura para que nós possamos ser fortes nele, amém? Então só você que está vestido com essa armadura aí, se coloque de pé nessa manhã, querido. Quero orar pela sua vida e nós vamos partir para a ceia. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor um dia nos presenteou com essa armadura. Uma armadura que existe o cinturão, que é a verdade, é a sua verdade. O Senhor mesmo se colocou como caminho, como a verdade, como a vida. O Senhor também